Bom, agora vamos falar então de labirintite. Tem gente que sofre bastante quando ataca, quem tem diz que sente tontura, mal-estar, mas a labirintite tem sintomas bem específicos que a gente vai entender melhor agora com a fonoaudióloga Daniele Giacom. Seja bem-vinda, Daniele, boa tarde. Obrigada. Então nos conte, tem uma diferença aí, que ela já estava me explicando, entre labirintite e a doença que eu nem sei falar o nome, mas que ela vai explicar pra gente. Como é que é essa confusão que às vezes a gente faz, Daniele? Então, essa questão do nome, né, as pessoas popularmente conhecem como labirintite, mas na verdade o que elas normalmente têm são as labirintopatias ou as vestibulopatias. A labirintite se popularizou, porque na realidade a labirintite ela é uma doença bem rara, que muito poucas pessoas têm. Mas o nome se popularizou, né? Então, como o outro nome é bastante complicado, né? Labirintopatia, vestibulopatia, eles acabam usando o termo labirintite, né? Mais fácil. Mais fácil e a gente consegue entender, né? Mas assim, é importante fazer essa diferenciação do nome, né? Para as pessoas também começarem a entender um pouquinho melhor sobre isso. Claro. Né? Acho que é uma das coisas importantes. Você trouxe uma orelha aí pra gente. Você pega, Dani, faz favor, pra gente poder explicar o que acontece dentro da nossa orelha. Vira para aquela câmera, faz favor. O que acontece dentro da nossa orelha, que acontece essa inflamação? Onde é que é? Então, o que acontece? Porque primeiro que a fono está falando da tontura, né? Então a gente, enquanto fonoaudiólogos, a gente faz a reabilitação desses pacientes. Aqui a gente tem o nosso ouvido, então, né? O que a gente pode ver aqui, né, por fora, e aqui é a parte interna, dentro do osso, certo? O labirinto, ele é essa partezinha aqui pequenininha. Então, olha, vê que tem toda essa parte antes e aqui tem o labirinto, certo? Então é este que vai estar, vamos dizer, alterado, né, quando a pessoa apresenta esses sintomas. Claro que existem outras alterações que também provocam tontura, mas nós estamos falando hoje, né, destas do labirinto, né, que daqui a pouquinho também eu já vou falar a diferença de tontura e vertigem. Né? Eu ia te perguntar isso. Causa desequilíbrio também? As pessoas relatam isso, né? A tontura, em geral, né, as pessoas têm essa sensação de desequilíbrio, ou seja, é uma resposta do corpo, né, porque o que acontece? Nós temos 3 grandes fatores que informam o nosso cérebro sobre o nosso equilíbrio. São os nossos pés, ou a propriocepção, os nossos olhos, que nos dão a noção do espaço, e o labirinto, que faz esse contrabalanço, vamos dizer assim, né? Essas 3 informações são levadas ao cérebro para dizer, estamos sentados, estamos em pé, né? Então, a tontura, ela causa uma oscilação neste equilíbrio, né? Enquanto a vertigem, ela é uma tontura rotatória. Então, é aquela tontura em que tudo gira, né? Que as coisas giram. Ela é um pouquinho diferente. O paciente pode apresentar as duas, até porque pode ter uma questão só de labirinto ou, às vezes, outras coisas associadas, né? Então, pode ter as duas aí. Tem essa diferençazinha. Vamos dizer que a vertigem ela é um tipo de tontura. Tá, e o que é mais comum, então? As duas, na verdade, as duas juntas é o que a gente mais encontra, né? Algumas pessoas relatam mais a vertigem e outras, dependendo, né, do caso, relatam mais o desequilíbrio, andar mais para um ladinho, né, coisas assim. Tá, como é que é feito o diagnóstico disso, Daniele? Então, primeiro passo é procurar o médico, nesse caso o otorrinolaringologista, que é o especialista, né? E esse médico vai estar fazendo o que eu acho que é o mais importante, a avaliação clínica, né? Então, ele vai lá avaliar esse paciente e, diante da avaliação clínica, se ele achar necessário, ele vai pedir os exames, né? Que vão desde exames de audição, audiometria, né? Imitanciometria, até, às vezes, a necessidade de um exame mais específico que vai estar avaliando esse sistema vestibular, que é a vectoelectronistagmografia. Nossa. Né? Que a gente popularizou de vecto para ficar um pouquinho mais fácil de falar. Tem uma idade que ataca mais? Então, ela não tem idade, né? O que a gente mais tem de público são adultos. Mas como ela é uma doença que tem multifatores aí, às vezes pode acometer, né, pessoas mais jovens também, tá? Vai depender do que está causando isso, né? Qual é o desequilíbrio do sistema, o que está ocasionando esse desequilíbrio. Tem alguma relação, talvez, com outras doenças?
Então, tem sim, né? A gente pode aí ter essas alterações por alguns fatores, né? Então, por exemplo, traumas no pescoço, traumas no osso temporal, pode ser alguma doença sistêmica, pressão alta, até mesmo um resquício de uma gripe, por exemplo. Ter uma gripe forte e depois da gripe ter esses sintomas de tontura. Então, pode ser em função disso também, né? São fatores, na verdade, né? Como é que é feito o tratamento? Se tem cura? Como é que é isso, Daniele? Então, depois de feito o diagnóstico, né, pelo otorrino e os exames, caso necessário, o médico encaminha. Ele vai definir, né, qual é se vai precisar medicação ou não, enfim. Mas o que cabe a nós, fonoaudiólogos? A reabilitação vestibular. O que seria essa reabilitação? São exercícios que a gente faz para reorganizar esse sistema que por algum motivo não está equilibrado, para reequilibrar esse sistema. Então, vai desde movimentos oculares, né? Porque, como eu falei, são pés, olhos e o labirinto. Então, desde movimentos oculares até a propriocepção. Então, trabalhar, às vezes, em terrenos que oscilam, né, para fazer esse cérebro receber essas informações, e a questão do labirinto, então caminhar em linha reta, né, virar a cabeça sem sentir a tontura, porque essas pessoas às vezes nos relatam, né, que não conseguem nem olhar para o lado porque já desequilibra. Então a gente tem que ir reorganizando esse sistema todo, porque ele é um sistema, né, não é uma coisa só, são várias coisas mandando informação. E por isso a importância do diagnóstico diferencial e dessa reabilitação. Claro. Então, o que a gente tem que cuidar um pouquinho? Assim, o primeiro sintoma, procurar o médico para ter um diagnóstico correto. Porque acontece muito das pessoas se automedicarem, né? E aí passa na primeira crise. Na segunda vem um pouquinho mais forte. Mas daí se medica, de repente passa, mas isso vai se piorando, né? Claro, com o passar do tempo, se agravando, enfim. Então, por isso a importância de diagnosticar legal no primeiro, né, na primeira crise, para poder reabilitar, e normalmente os pacientes saem muito satisfeitos. Ai, que bom. O bom é saber que, então, dá para ter qualidade de vida, dá, né? Com certeza. Mesmo sendo um paciente de labirintite, como é a doença? A labirintopatia ou vestibulopatia. Isso aí. E também uma coisa que eu acho importante falar, né, é sobre uma outra doença que também é um pouquinho diferenciado, né, que é a VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna. Essa é a famosa doença dos cristalzinhos, né? Então, às vezes, acontece isso também, né? E isso é feito através de manobras daí. Então, a gente pesquisa se existe, através de uma manobra, se existe essa doença, e também pode ser reabilitada com manobras de reposição. E, às vezes, as pessoas não sabem e ficam, né, medicando, sofrendo, e podem ter uma boa qualidade de vida. Que legal. Né? Daniele, muito obrigada pela nossa conversa, viu? Um bom feriado para você. Obrigada. É ótimo. Bom, a gente vai fazer um intervalinho agora, bem rapidinho, e já voltamos para falar da saúde do homem e da campanha Novembro Azul. É um instante só.